pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula. Essa é a parte 3 da aula sobre eletrocardiograma. E a primeira pergunta que eu faço é, por onde eu começo a interpretação do eletro? Então vamos lá? Esse é o momento tip time, é o momento da dica, né? É a hora que eu falo para vocês pegarem papel e caneta e registrar aí os pontos principais, tá? Quiserem tirar o print também da tela, fiquem à vontade. Então, esse é o nosso resumo do que nós precisamos saber para começar, né, de uma forma básica, a interpretação do eletrocardiograma. Então, antes da gente começar a analisar esse eletro, a primeira coisa que a gente vai fazer é a correta identificação do paciente. Então, verifiquem se esse eletro que está em suas mãos é do paciente que você está examinando, ok? Segunda coisa é conheça o eletro. Então, saiba o que significa cada onda na parte cardiológica do paciente, conheça também a margem do eletro, o que significa a linha vertical e horizontal, ok? Aqui eu vou fazer um lembrete, né, de tudo que a gente já viu, só para a gente não esquecer. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai ver é saber identificar cada onda. Então, aqui a gente tem a onda P, temos aqui o complexo QRS e a onda T. Laís, eu esqueci o que significa cada onda, o que representa aí na parte cardiológica do paciente. Não tem problema, a gente vai lembrar. Onda P é a despolarização atrial, ou seja, é o batimento atrial. Complexo QRS é a despolarização ventricular, ou seja, é o batimento ventricular. E a onda T é a repolarização ventricular, ou seja, é o relaxamento dos ventrículos. Como eu falei na aula anterior, existe repolarização atrial, só que é tão rápido que o ECG não capta, tá, pessoal? Mas existe. O que mais que eu preciso saber antes de interpretar? Eu falei da margem, né? Sobre as linhas verticais e horizontais. Então, eu vou dar um exemplo aqui embaixo. Tá vendo que aqui temos linha vertical e linha horizontal? Tem importância? Tem, porque a linha vertical, ele vai dar para nós um valor da milivoltagem, ou seja, a amplitude de cada onda. E aqui a linha horizontal é o tempo determinado em segundos, tá? Existem vários quadrados aqui, temos quadrados grandes, quadrados pequenininhos. E aí eu falo uma dica para vocês. Todo quadrado grande, que é demarcado por essa linha aqui que mais aparece para nós, cada quadrado grande tem 5 quadrados pequenininhos dentro dele. Isso é importante, principalmente para a gente avaliar a frequência cardíaca, ok? Temos 5 quadrados pequenininhos. Combinado. Já relembrei aqui um pouco sobre a interpretação, né, do nosso traçado. Agora a gente vai começar pelos passos. O primeiro passo que eu vou falar para vocês é sobre a frequência cardíaca. Laís, existe a possibilidade da gente avaliar a frequência cardíaca através das ondas e através dos quadrados? Sim, e eu vou trazer 3 macetes para vocês. O primeiro macete é vocês vão fazer o seguinte: peguem o 300, que é uma constante, e divide pelo número de quadrados grandes, que eu vou deixar representado pelo N maiúsculo. Segunda dica, 1500 é uma constante também, ou seja, não vai mudar, tá, pessoal? Pelo número de quadrados pequenininho representado pelo N minúsculo. E o terceiro macete é sequencial e eu já falo para vocês, tá bom? Então vamos começar pelo primeiro. 300 dividido pelo número de quadrado grande. Onde eu pego esses quadrado grande? Então peguem aqui, ó, as ondas R's e conta quantos quadrados grandes tem dentro desse intervalo. Então se a gente for contar, tem 4 quadrados grandes aqui dentro, tá? Vocês podem desenhar no eletro, vocês vão conseguir visualizar melhor, certo? Se tem 4, então eu passo para a fórmula. 300 dividido por 4 vai dar 75. Olha que simples. Achamos aqui o batimentos por minuto desse paciente. Quer ver mais minuciosamente o valor exato da frequência cardíaca? Pega 1500 e divide pelo número de quadrados pequenininhos. Ora, eu falei para vocês que cada quadrado grande tem 5 quadrados pequenininhos, então a gente só vai multiplicar 5 vezes 4 quadrado grande vai dar 20. Então, 1500 dividido por 20 e vai dar 75 também. Vocês podem fazer o cálculo, tá, pessoal? E o terceiro macete é o sequencial. Então, vocês vão atribuir a cada quadrado grande um valor. Então, o primeiro quadrado grande a gente tem 300, o segundo tem 150, o terceiro tem 100 e o quarto, que temos 4 quadrados, né, tem 75. Ok? Então, aqui a gente também achou a frequência cardíaca. Se tivesse acima de 4, o paciente já estaria ali apresentando quase uma bradicardia, né? Estaria ali na faixa de 60 ou de 50, tá? Mas qual que é o mais indicado? O mais indicado e o confiável é fazer realmente o cálculo, tá, pessoal? Porque ele vai te dar um valor mais exato da frequência cardíaca. O valor sequencial, ele vai te dar um valor mais aproximado. Em qual momento utilizar esse macete? Uma urgência e emergência, onde a equipe médica quer avaliar o mais rápido possível a frequência cardíaca do paciente, né? Porém, sabemos também que todos esses equipamentos de eletro, ele já te dá um laudo ali, um resumo do laudo,
informando a frequência cardíaca do paciente. Mas se na unidade onde vocês trabalham não capturar a frequência cardíaca, realmente vocês têm que fazer essa contagem. Combinado? Então, frequência cardíaca, a gente utiliza esses 3 macetes. Então, vamos para o próximo passo? Agora a gente vai falar sobre o ritmo, é o segundo passo. Simples também, tá, pessoal? Ritmo, a gente fala se está regular ou se está irregular. Como que eu avalio isso? Pega todos os intervalos das ondas R's e comparem se elas estão igualadas. Aqui a gente vê que elas estão iguais, certo? Então, se elas estão iguais, ela está regular. Regular é igual a intervalo de uma onda R para outra onda R iguais. Se tivesse irregular, vamos citar um exemplo? Vamos imaginar que tivéssemos aqui um complexo QRS e outro complexo QRS. Quando a gente for avaliar um intervalo para outro, a gente vê que tem uma diferença. Aqui está curto, aqui está longo, curto, certo? Então, aqui a gente já analisou que ele está um ritmo irregular, certo? Então, estaria desiguais. Simples também, né? Agora a gente vai para o terceiro passo, que é sobre as derivações D1 e AVF. Ao pegar um eletro, a gente vai ver que tem várias derivações. A gente tem derivações precordiais, periféricas, né? Isso porque vai registrar um ângulo melhor, né? Do ponto de vista médico, do coração do paciente. Então, para que eu vou avaliar o D1 e a AVF? Principalmente quando a gente está fazendo o eletro. Para a gente verificar se elas estão positivas. O que isso significa? A gente tem uma linha aqui, que é a linha isoelétrica, que ela mostra para nós que todas as ondas que estiverem para cima, elas estão positivas, e as ondas que estiverem para baixo, ela está negativa. É importante também na realização do laudo, é importante, e a gente vai ver isso mais para frente. Mas gravem isso, verifique se D1 e AVF, elas estão positivas, tá bom? O que mais que eu preciso saber? Agora a gente vai entrar nas ondas. Onda P, complexo QRS e os intervalos também. Laís, o que significa intervalo? Então vamos lá, vamos só registrar o que eu já tinha falado para vocês, que essas são as ondas. E elas também têm intervalos. A gente começa a falar do intervalo PR, que é do início da onda P para onda R. A gente tem o intervalo QT, que é o início da onda Q para onda T, certo? Temos também o intervalo ST, que é o início da onda S para onda T, ok? E as outras ondas que a gente já conhece. Para que eu preciso saber, Laís, sobre esses intervalos, sobre essas ondas? Porque aqui nesse momento onde a gente vai utilizar aquela margem inicial que eu mostrei para vocês, onde temos a amplitude e o tempo em segundos de cada onda. É importante? Porque se uma onda ela tem seu tamanho, né, de acordo com o que é demonstrado ali na parte cardiológica do paciente, se ela tiver avançado no tamanho, no tempo, o paciente está apresentando ali uma alteração cardiológica. Então, é importante a gente saber analisar o tamanho, a voltagem, né, o tempo em segundos de cada onda. E aí eu trouxe aqui no slide, que eu vou passar para vocês, todos esses dados. Então, a onda P, ela tem que ter mais ou menos ali abaixo de 120, né, milissegundos. O intervalo PR, de 120 a 200 milissegundos. Complexo QRS, ela tem que estar ali um total de 110 a 120 milissegundos. QT, que é acima de 440 a 460, tá? Isso a gente vai falar na próxima aula, que eu trouxe somente o básico, tá? E aqui só lembrando do que eu falei para vocês, que cada quadrado grande, né, ela vai ter 5 quadrados pequenininhos. Como que eu sei quantos segundos tem esses quadrados? Esse quadrado pequenininho que ele está registrando para nós, ele vai representar 1 milímetro ou 0,04 segundos. Um quadrado grande, ele é igual a 5 milímetros ou 0,2 segundos. 5 quadrado grande, ele vai representar 25 milímetros, o que vai representar 1 segundo. Então, olha que interessante. Poxa, Laís, mas para que eu preciso saber o tempo, né, dessas ondas? Porque é ali que vai registrar para você se o paciente ele está tendo ali uma repolarização precoce, é o registro do tempo que tá acontecendo ali o batimento atrial, o batimento ventricular, a repolarização ventricular. Por isso que é importante a gente saber o tempo, né, em segundos e a amplitude de cada onda, tá? Pra gente registrar se o paciente está tendo alguma arritmia. Aqui, como eu mostrei para vocês, essa é o eletro normal, né? Então, a gente viu que temos aí a onda P, complexo QRS, onda T, onda U. Onda U geralmente não aparenta, né, nos eletros aí normais, quando a gente vê. Pode existir? Pode. Geralmente, quando o paciente ali está numa bradicardia, pode aparecer aí uma onda U também, tá? Mas só para ciência, não é todo eletro que a gente vai ver essa onda U, ok?
Bom, pessoal, esse foi um resumo básico aí da aula. Claro, para quem não assistiu às demais aulas, vou deixar o link aqui na descrição. E temos aí o ECG parte 1, parte 2 e esse é a parte 3 para a gente finalizar a parte básica, né, do eletrocardiograma. A próxima aula, para não ficar muito longa, a gente vai especificar melhor sobre a milivoltagem e o tempo em segundos, tá? E assim a gente vai avançando ao decorrer das aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima!